o Papo de Mãe está no ar. E qual será a diferença de idade ideal entre um filho e outro? Da minha filha mais velha para a do meio tem 2 anos e 10 meses de diferença. E da do meio para o caçula, por exemplo, tem 1 ano e 3 meses. Bom, eu quase enlouqueci, né? Mariana, assim como você, as nossas convidadas de hoje não esperaram nem um pouco para engatar um filho no outro. E esse é o tema do programa. Quais as vantagens de ter um filho atrás do outro e as desvantagens? Vamos saber o que pensam mães, pais, filhos e especialistas. Veja os destaques do programa. Mãe é uma só, ainda bem que dá para se dividir o tempo todo. Na casa da Cíntia, nos últimos meses, é assim. O João e o Pedro têm apenas 1 ano e 3 meses de diferença. O trabalho dobrado começa de manhã e nunca tem hora para acabar. Hoje os filhos vão dizer o que eles acham de terem irmãos assim, em escadinha. Você acha que uma gravidez atrás da outra pode ser prejudicial para a mãe? Eu vim nas ruas de São Paulo e vou ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. A Clarissa que fala com os nossos telespectadores através da internet. Clarissa, os pais ainda ficam com muitas dúvidas sobre o tempo ideal entre uma gestação e outra? Olha, as pessoas tentam planejar, né? Mas nem sempre isso é possível. Tem aqueles que querem dar um espaço maior entre os filhos, um espaço menor para eles crescerem juntos. E tem aqueles que são surpreendidos em plena licença maternidade com uma nova gravidez. Tem comentários de todos os tipos aqui. Foi o meu caso, viu, Roberto? Eu lembro que eu voltei da licença maternidade da segunda filha, eu já estava grávida e na época eu voltei e tive que comunicar que eu estava grávida. Eu até fiquei com vergonha. Eu falei, olha, tem uma coisa para contar, como se tivesse feito alguma coisa errada, né? Estou grávida de novo, como se fosse uma gestação de 18 meses, porque muita gente me encontrava e falou, mas já não nasceu? Nasceu, já é outro. Mariana, só que no Brasil as famílias estão cada vez menores. Em média, 1,9 filho por casal. E ter ou não segundo filho já é um dilema, né, para os casais, por causa da questão financeira, por causa do tempo para se dedicar à família. Mas quando se leva em conta a emoção, a opção é ter mais filhos, né? Vamos até saber das mães hoje aqui. Porque será que vocês estão se tornando artigo raro, né? Mães com muitos filhos, um filho atrás do outro. Aqui estão a Lourdes, a Magali e a Ana Beatriz. Obrigada por terem vindo. Lourdes, quantos filhos você tem? 6. Você só não ganhou do Lula, que tem 10. A gente sempre... Lula, você é sempre um ótimo exemplo. O Lula com 10, o Almir sem nenhum. São os opostos aqui, né? E dos seus 6 filhos, foi um atrás do outro? Para você ter uma ideia, ontem o meu segundo filho empatou em idade com o primeiro. Eles estão os dois com 39 anos até o dia 10 de outubro. Nossa, eles têm 10 meses de diferença. Eles têm 39 anos, o Robledo vai fazer 40, aí depois vem a Glenda, que vai fazer 38, vem a Camila, que vai fazer 37, 10 anos depois da Camila eu engravidei e perdi, e quando a Camila iria fazer 18 anos, eu engravidei de novo com 40 anos e veio um casal de gêmeos. A Thalita está aí, com 40 anos veio os gêmeos. Nossa, então 18 anos depois... Depois veio um casal de gêmeos. Foi premiada mesmo. Todas as gestações foram programadas, tá? Ou alguns filhos vieram de surpresa? Os gêmeos. Os gêmeos. Assim, bom. Não é que eu queria, eu nasci com instinto maternal. Mas casei muito nova, meu ex-marido também muito novo. Não foi programado um atrás do outro. Falta de experiência, falta de mãe ensinar, que naquele tempo mãe não se falava nesse assunto, e nem os ginecologistas. Então eu engravidava no resguardo. Né? Mas Bom, você está falando que foi falta de informação, mas e no caso da Magali, que seus filhos são pequenininhos? Foi falta de informação, foi descuido, foi vontade? Não, eu tenho o Christopher foi planejado, queríamos. Após o Christopher... Que está aqui o Christopher. E o Christopher está aqui. Ele está com quantos anos? Vai fazer 8 quarta-feira. Aí eu tenho... Depois dele eu tive mais 2 gestações também, acabei perdendo e consegui a Sofia, que tem 2 anos. E por um descuido, saiu a Rafaela. Que está com? Com 1 ano.
Elas têm quanto tempo de diferença? Não dá um ano, é pouquíssimos dias de diferença. Então elas ficam alguns dias com a mesma idade Com a mesma também. idade, exatamente. Então aqui também as bonitinhas já puseram fantasia ali, cadê? Ó, estão se fantasiando. A gente vai saber se dá muito trabalho, assim, ter um filho logo em seguida do outro. Isso. Não, e outra coisa, que a Roberta é a terceira filha também. Será que o terceiro filho é sempre no susto? Como é que é? Depois a Ana Beatriz... Eu estava amamentando, e a regra amamentar não engravida, eu fui pega de surpresa porque acabei engravidando. E a Ana Beatriz estava dizendo, no seu caso, o terceiro não foi no susto? Foi Não, eu sempre quis ter 3 filhos. Eu só pensei em ter o quarto depois que eu tive o terceiro e eu não vou conseguir ter o quarto. Mas eu sempre quis ter. Mas você quer ter o quarto? Não, eu quero. Mas não vou poder porque meu marido me podou. Mas eles foram planejados, assim, no sentido... Eu amamentei o Roberto primeiro até uns 8 meses. Quando eu vi que eu não ia ficar, não estava ficando grávida, eu falei, deixa eu parar de amamentar para ver se eu dou uma ajuda. Ah, você já queria emendar uma ou outra. Aí eu parei e logo em seguida eu engravidei. Aí... Então os 3 aqui, o Roberto, o Ricardo e a Catarina. E a diferença entre eles é pequena, a diferença de idade? Sim, o Roberto e o Ricardo têm 1 ano e 3 de diferença, e deles para a Catarina teve um pouco mais, que eu tive que fazer todo um trabalho de base, né? O marido. Então, ela tem um pouquinho mais, que eu queria ter realmente seguidinho. Eu queria ter os 3 filhos em 3 anos. Assim, 1 ano de diferença cada um. Mas tá ótimo, assim, do jeito que veio, veio. E depois da Catarina que eu comecei a pensar, poxa, eu podia ter mais um, tão gostoso. Então, no fim, você teve 3 filhos em quantos anos? Em 4 anos. Eu tive 3 em 4 anos também, e você? Um pouco mais que as meninas é que tem bem a Isso. E você teve... Eu tive 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Com 23 anos eu já tinha 4 filhos. Nossa. Olha. E, Lula, você que tem 10 filhos, também tem filhos que ficam com a mesma idade durante um tempo? Tenho 2. Eu tenho 2 gêmeas, né? Tem gêmeos, sim. E tem 2 tem meninos? um que a diferença de um para o outro é de 11 meses. Também. 2, aliás. Depois você conta a dinâmica na sua casa também. Não, como é para falar a data do nascimento deles. Como você vê. Pera, não. Eu venho sempre de trás. A gente que tem 3 já acha difícil, imagina quem tem 6 ou 10. Exatamente. Lembrar. E participam também do nosso papo o ginecologista e obstetra Eduardo de Souza, da Unifesp, e a psicóloga familiar e individual Liana Kupferman. Os 2 já participaram aqui do Papo de Mãe. Obrigada pela participação novamente. E, doutor Eduardo, a gente viu aqui mães que tiveram gestações seguidas, né? Isso pode, ou existe um tempo ideal que a mulher deve esperar por causa do corpo? Como a gravidez impõe mudanças muito fortes no organismo materno, do ponto de vista obstétrico, as mamães aqui foram um pouco apressadas, né? O ideal, vamos dizer assim, seria talvez aguardar um intervalo de 2 anos, pelo menos, entre uma gestação e outra, né? Isso independentemente de ter tido cesariana ou parto normal? Na cesariana, em particular, quando a mulher tem uma cesariana no primeiro filho, por exemplo, e quer tentar no segundo um parto normal, esse intervalo também é levado em consideração. Se ela tem um parto muito cedo, a gente acaba tendo uma tendência a repetir a cesariana e não de proporcionar a ela a prova de trabalho de parto e tentar um parto normal. E por que esse intervalo é importante? É mais para a recuperação do organismo materno. Porque tem aquilo dos órgãos que saem do lugar durante a gestação, para os órgãos voltarem para o lugar, ou para o útero voltar para o tamanho do lugar, ou isso é lenda? Não, isso volta tudo, né? Cerca de 1 mês, 2 meses, volta tudo no lugar. Mas é que a gravidez, ela impõe uma sobrecarga, por exemplo, cardíaca ao organismo da mãe, uma sobrecarga pulmonar, o volume de sangue aumenta. Então, tem toda uma sobrecarga e essa recuperação seria mais interessante se nós aguardássemos os 2 anos. Aí tem também a questão da amamentação. Aí tem que parar de amamentar, né? Engravida e tem que parar de amamentar. Não, mesmo do ponto de vista médico, não Questão tem nada hormonal, provado
que uma mulher que engravidou novamente, ela tenha que parar a amamentação, mas tem alguns cuidados. Por exemplo, como é que está a nutrição dessa mamãe? Porque agora ela tem que nutrir o nenê que está dentro do ventre e tem que produzir um leite bom para amamentar aquele que já está caminhando ali ou engatinhando em volta dela. Porque, veja bem, o estímulo mamilar é até um método de indução de parto. É até um método para a gente proporcionar um trabalho de parto. Porque pode provocar contração, né? Então, se você pegar uma mãe que começa a se queixar muito, que ela está dando de mamar e ela está tendo muita cólica, se ela tem risco de parto prematuro, o bom senso é ela parar a amamentação. Eu não tive um filho de 9 meses. Não sei se é porque eu sou uma mineira muito apressada, não tive tempo de esperar nada. Eu não tive nenhum. Os gêmeos foram prematuros de 8 meses. O que é até muito que foi comum, bem. Que é muito comum, né? Se chegou até o 8º mês, a gente está Os outros são de 8 meses e meio. Né? E foram todos parto normal? Os 4 primeiros, natural. Sem dor, sem ponto, sem nada. Os gêmeos ia ser parto normal, porque parece que é melhor para gêmeos, né? Eu já na sala de parto, quando eu falei, a minha bolsa estourou. E aí viu que era um líquido verde, o médico falou, as crianças estão em sofrimento. Então, me anestesiaram rápido e foi cesárea. Eliana, tem muitas mães que preferem a produção em série, tem várias vantagens aí de você criar os filhos juntos, criar bebês numa mesma fase, depois criar tudo junto. Tem várias vantagens, né? Assim, eles vão ser criados assim como amigos, né, companheiros, então vão brincar juntos, vão participar das mesmas atividades, depois um pouco mais velho, né, a partir dos 5 anos, porque quando eles são mais bebês, né, embora a diferença seja pequena, mas as necessidades são bem diferentes, né. Bom, e a disputa por atenção também acaba sendo Eu maior, acho que né? falta muita atenção. É o que eu aconselho a minha filha, a minha nora, elas tiveram um atrás do outro também. Um pouco mais de diferença do que eu. Falta, porque eu tinha um na barriga, um engatinhando no chão e um no berço. Então, aquele ali tá chorando, esse aqui tá chorando, esse aqui tá com fome, você não sabe quem acudir primeiro. Então, falta é aquilo um que você pouco. falou, que berra mais e alto eu é que vai sempre ganhar fui atenção. mãe coruja, não aceitei babá, não aceitei ninguém. Os filhos eram meus, não eram da minha sogra, que nem ajudava mesmo, minha mãe que mora em Goiânia. Então, foi eu e eu. Mas aí prejudiquei eles muito. Mas aí a criança também se adapta. Não, aí a criança também se adapta, ela passa a se virar mais eu sozinha. Acho que não é uma falta A criança? de atenção deletéria. Eu acho que é uma foram falta de completamente atenção que, na independentes. verdade, é uma coisa até boa. Também não sobrecarrega de atenção. Sobrecarrega aquela criança. Porque às vezes a gente vê dependentes de mães mim. de um filho, né, que é uma coisa tão densa ali em cima daquela criança, é uma bolha tão grande que eu às vezes sinto essa eu não consegui dar tanta atenção hoje pro do meio ou pro mais velho. Mas, ao mesmo tempo, você vê o entorno, ali eles brincando juntos, você não tendo que ficar em cima daquela criança tanto, eles ficam mais livres, mais difícil eles é se quando vem impõem as melhor. Eu acho uma doenças de coisa crianças. boa, uma coisa positiva. Eles estão com fome, eles falam, mamãe, eu tô com fome. Aprende a se manifestar mais, né, a ser mais independente. Na minha casa também, é uma escadinha. A minha irmã, o meu irmão e eu, diferença de 1 ano entre cada um. E é engraçado isso, que ao mesmo tempo que os pais ficam, eles vão ser amigos, porque a diferença de idade é pequena, vão ser companheiros, também tem muitos ciúmes, muita briga. Briga muito também, né? Briga muito, não briga? Não, lá em casa eu não tive briga de ciúmes, irmãos. assim? Sabe? Não? Mas tem sempre aquela, o seu preferido é aquele, o seu preferido é esse. Vocês E assim brigam? como tivemos na casa da minha pouco, mãe. não brigam Porque lá, muito, a minha mãe alguns também tapas. teve 8 filhos assim. Eles querem conquistar o Disputar, espaço deles, né? né? Porque, assim, cada um vai chamar atenção do jeito que pode também, né? Dos pais. E a briga é positiva, porque ser irmão, uma família, é um treinamento social. Então, eles estão aprendendo a se impor, a se colocar, a negociar, a ceder. E tudo isso, né, no começo é um pouco penoso, é briga mesmo. Mas se for ver para o outro lado, né, tem tudo isso, envolve a questão da negociação, né, do socialismo, então você se socializar já tão cedo. Uma né? coisa que eu como mãe fico pensando, às vezes as mães se cobram muito se os filhos quando crescem não se tornam amigos. Eu acho importante dizer que não necessariamente vão ser melhores amigos também, né? Às vezes não são, vão ser irmãos, mas não necessariamente vão ser tão próximos. E às vezes as mães
se cobram muito isso, mas depende muito da personalidade mesmo. Inclusive tem pesquisas que mostram que irmãos que brigam mais na infância são mais amigos depois na fase adulta. Ah, é o que aconteceu comigo. Porque o que acontece? A briga também, a briga é um momento, uma oportunidade para eles se conhecerem. É verdade. Também, né? Para eles pedirem desculpa. De casa, né? Você não consegue treinar isso muito fora de casa. Você treina dentro de casa. Né? A gente às vezes Agora, eles brincavam muito, eram muito amigos. Hoje eles são muito diferentes. Então, não diria que eles são grandes amigos, eles não saem juntos. O papo deles não é o mesmo. Né? E é natural que isso aconteça também, né? Doutor Eduardo, eu só tenho uma filha, não sei, acho que elas podem falar melhor do que eu. Acho que o difícil deve ser você estar grávida e você ter um bebezinho ali e o bebezinho quer colo. Você... no caso dela, ainda tinha outro engatinho. É complicado isso para a mãe, né? Deve ser uma sensação difícil você tá querendo lá ficar com o bebezinho, pegar no colo e Acho que tá do grávida. ponto de vista médico, né? Porque nós estamos diante de exemplos muito bonitos, né? Algumas das mamães aqui quiseram ter os filhos com essa idade perto um do outro. Mas a gente precisa salientar que existe o risco maior, por exemplo, do parto prematuro, quando isso acontece. A mulher precisa estar atenta, por exemplo, à anemia. Então, a mulher tem o direito de escolher o momento da gravidez. Então, que ela se informe com o seu ginecologista e fale, ó, já quero ter outro, quer dizer, faz alguns exames, seja liberada, e aí ela engravida. Porque precisa ser um pré-natal com mais cuidados, então. Exatamente, quer dizer, porque às vezes se a gente pegar uma mulher que não se alimentou direito, não se programou para ter essa sequência de filhos, ela vai ter anemia, ela vai ter parto prematuro. Né? Na parte da amamentação, quando eu descobri que estava grávida, a Sofia tinha 6 meses e ela sempre dormiu muito bem à noite. Chegou uma semana, ela não dormia, mamava e não satisfazia. Eu liguei para a pediatra, a doutora Sofia não está dormindo. Você não está grávida? Eu vou ver, doutora. Não deu outra. Eu tive que parar de amamentar, porque o meu leite não estava já satisfazendo ela, eu já não estava mais com condições porque o seu corpo físicas. já estava cuidando do outro. Exatamente. Questões físicas eu já não estava aguentando mais, e por questões alimentares também, por conta da rotina, e o corpo também ficar um pouco debilitado de tamanha proporção. Eu vou ter que interromper para chamar o bloco. Antes me fala, os seus partos como foram? O primeiro foi normal com anestesia. A Sofia foi normal mesmo. E a Rafaela, por conta de uma gestação em cima da outra, foi cesariana. E os seus? Os 3 foram normais. Os 3 normais, né? Quer dizer, e quem tem 3 normais pode ter mais filhos, porque eu já ouvi falar também que quem tem 3 cesarianas, a 4ª cesariana já é um risco para a mãe, né? O número aumentado de cesarianas proporciona maiores riscos de hemorragia, da placenta não sair, do útero romper. Então, a família que quer ter mais filhos, é bom investir no parto vaginal. Tá bom, então a conversa continua no próximo bloco e a Clarissa, no próximo bloco, vai trazer aí a opinião dos telespectadores. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com Pedrinho Tonelada e um papo com o pessoal pelas ruas. A senhora acha que uma gravidez atrás da outra pode ser prejudicial para a mãe? Depende da pessoa, né? Tem pessoas que conseguem, outras têm problema de saúde, aí é bem arriscado, né? A senhora acha interessante uma mãe, uma mulher, ela querer ter um filho atrás do outro? Eu acho que no mundo de hoje, não. Muito difícil. Você tem filhos? Tenho um de 15 anos e tenho uma de 6 anos. Tem uma diferença grande. Você acha isso daí foi planejado por vocês ou não? Foi planejado. Por quê? Até porque é o seguinte, eu tenho a preocupação de realmente dar uma condição social tanto para os meus filhos quanto até um planejamento familiar, né? E a saúde também. Então eu não tive uma gravidez muito boa e para o meu filho, por exemplo, eu tive que ficar os 9 meses de gestação afastada do trabalho, então eu tinha essa preocupação. Agora também tem que pensar na condição financeira, porque ter um filho, 2 filhos, 3 filhos hoje em dia para sustentar, né? Quando eu tive os 4, eu não tinha uma situação financeira boa naquela época. Foi muito difícil. Não tinha condições financeiras boas, não tinha quem me ajudasse.
não tinha as fraldas descartáveis, porque não tinha. Quando a Camila, a última das 4, nasceu, a Johnson começou a soltar. Desculpa ter falado a mal. Não, pode falar. E daí, e mesmo assim, para muita gente, fralda é caro mesmo. De né? noite, Imagina você comprar um monte eu deitava na minha cama, um segurava aqui, o outro aqui, a outra aqui, a outra aqui, dormiam. Eu punha cada um na sua cama e ia passar roupa, passar fraldas e pano, roupinhas e todos, e de barriguinha. Assim. Não eram os 4. E não é só a questão financeira também, tem a questão de tempo, porque hoje muitas mães trabalham e as crianças, elas precisam de atenção, né? Tem essa questão também financeira e é de tempo. Fica falha, a atenção fica falha. A Lourdes falou que foi trabalhar fora agora que eles agora, já estão grandes. Você trabalha fora, Margarida? Eu fiz uma experiência de ficar trabalhando integral, não deu certo devido ao Christopher. Ele sentiu muito, de repente era só ele, daqui a pouco eu tenho 2 irmãs e minha mãe sumiu, né? E agora eu trabalho meio período, mas é muito difícil conciliar. Você trabalha com o quê? Eu sou analista teste, trabalho com sistemas de informação. Mas sabe que acho que a gente já fez programas aqui sobre esse conflito com a carreira e com a necessidade de trabalhar e precisar ganhar dinheiro para sustentar essas crianças. Dos empregadores também darem essa possibilidade do meio período, né? Alguma coisa assim, porque senão às vezes você deixa de trabalhar, aí você abre mão também de uma condição financeira, né? Sim. Eu me livrei do meu sentimento de culpa. Eu chego em casa cedo, eu fico com eles, eu dou atenção. Eu não sou uma mãe ausente, mas eu trabalho. Eu não gosto da sensação de ficar em casa. Eu não sei, eu acho que a vida inteira, né, a gente faz faculdade, começa a trabalhar. Eu casei, eu tinha já 30 anos quando eu casei. Eu tive filho até os 35, mas eu já tinha uma rotina de trabalho muito intensa, eu não consegui. Quando eu fiquei em casa, na licença maternidade, eu tirei minha licença maternidade, né, porque eu sou autônoma. Mas eu tirei lá 4 meses de cada filho, fiquei em casa. Na segunda, eu tive estresse, mas estresse, assim, um estresse meio estranho, que eu comecei a esquecer as coisas, as pessoas falavam e eu esquecia. Aí, dali a 5 minutos, o que eu estou fazendo aqui? Esqueci. Eu tive um tipo de estresse Eu conversei com uma amiga minha psiquiatra, ela falou assim, você precisa fazer coisas que você gosta, você só está fazendo coisas para casa e para os filhos. Para casa, para os filhos, isso está te deixando estressada, isso é estresse. Aí eu começo a trabalhar, eu me sinto melhor. Né? Mas você como autônoma, deve ser mais fácil os horários flexíveis. Exatamente, tem essa vantagem. Porque o que a Mariana falou, essa história das empresas acabou. Darem essa opção de meio período. Que não é toda empresa que dá também. Mas, Lena, uma coisa que eu acho que é dessa geração, porque a Lourdes, por exemplo, teve os filhos jovens, né, Lourdes? Quer dizer, você não tinha desenvolvido uma carreira profissional, uma coisa assim. Hoje é o contrário, a mulher desenvolve a carreira profissional para depois ter os filhos. Aí fica muito difícil abrir mão da carreira também. Então, e aí a culpa vem na carreira, né? Mas eu não estou trabalhando, mas eu não estou colocando dinheiro em casa, eu não estou me sentindo útil. Então a culpa vem ao contrário. E tem uma cobrança da sociedade também. Né? E a gente pode delegar para os filhos mais velhos, porque às vezes eu falo para minha filha mais velha, Laura, vai lá ver se seu irmão dormiu. Eu não sou eu que cuido dele, eu não sou a babá dele. Eu muito esperta, pus os 4 de padrinhos dos 2. Então, o filho mais velho, as mães tendem a delegar os papéis, né, parentais, maternos, e tem que tomar muito cuidado, né, porque assim, ele pode ser o mais velho, mas ele ainda é uma criança. É verdade. Então, nessa dinâmica, acaba de repente forçando um pouco o desenvolvimento dessa criança, né, um pouco precoce, digamos assim, porque ele pode ser o mais velho, mas ele só tem 3 anos. É uma criança, né? Mas então, se ele é o mais velho e tem 9, aí já dá para tem que levar em consideração. Ainda assim é uma criança. Doutor Eduardo tem 2 filhos, né? Qual é a diferença de idade? A diferença é de 3 anos. Eu acho importante que quem quiser ampliar um pouquinho esse espaço entre os filhos, precisa lembrar que só a amamentação natural não é um método anticoncepcional seguro. Ela ajuda a evitar, mas não deve confiar nisso. E a gente tem método seguro. Uma mulher que está amamentando, ela pode utilizar, além do preservativo masculino, feminino, existem pílulas, existem injeções, existe o DIU de cobre, o DIU hormonal. Esses métodos podem ser utilizados durante o período de amamentação. Doutor, e qual a importância do que a gente chama de quarentena, do resguardo, daqueles primeiros dias depois que o bebê nasce?
Não, tem assim, que... Porque depois, a gente vê se deu... Tem gente que dá 9 meses de diferença de um filho para o outro, né? Isso também pode fazer mal. Olha, depois do parto, algumas consultas são marcadas, né? 1 semana, 10 dias depois do parto e depois com 30, 40 dias. Nesse momento, a mulher é examinada e ela é liberada para voltar à atividade sexual. Então, nesse momento, se estabelece o método anticoncepcional. Mas é liberada depois de 40 dias? 40 dias, em média. 30, 40 dias, né? A mulher amamentando pode engravidar, mesmo que ela esteja sem menstruar. Ela, às vezes, vai ficar surpresa com uma gravidez de 2, 3 meses. Então, ela precisa de método anticoncepcional. Se ela não quer, obviamente, a gravidez naquele momento. Né? Eu estava com todos os sintomas, eu achei que eu tivesse com alguma doença, porque a minha filha tinha 5 meses, eu não tinha voltado a trabalhar. Eu falei, nossa, eu preciso marcar um médico, estou passando tão mal, minha barriga está tão inchada. Eu já estava grávida de uns 3 meses, assim. Uma loucura. Clarissa, e tem muita participação dos telespectadores aí? Olha, tem opinião de todos os lados. Tem mães aqui que não querem de jeito nenhum, né? Um filho próximo ao outro. A Vilma Neres, de Cotia, São Paulo, ela quer dar muito colo ainda para o filho de 1 ano e meio e não quer nem pensar em outro por enquanto. A Bianca Moreira, do Rio de Janeiro, é mãe de uma menina de 7 anos, a Eduarda, e só agora ela tomou coragem e está grávida da Gabriela. Ela optou por dar essa diferença entre os filhos justamente para dar mais atenção para a filha mais velha. E ela tem como preocupação até como é que vai ficar depois, né? Porque a mais velha ficou tanto tempo sendo filha única e aí nasce o bebê, como é que vai ficar isso? E aquelas mães que tiveram os filhos com pouca diferença de idade. A Juliana de Almeida Melo, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela engravidou do 2º filho, o Theo, quando a primeira filha, Luísa, tinha 1 ano e meio. Ela conta que foi uma surpresa muito grande, pois estava iniciando uma faculdade e aí foi uma confusão. Realmente foi muito trabalhoso, mas hoje, com 3 e 5 anos, os dois são super parceiros, super companheiros. E a Gisele Alves Bonacete, de São Paulo, tem 2 meninas, a Valentina, de 2 anos e 6 meses, e a Luísa, de 1 ano e 4 meses. Ficou grávida quando a mais velha tinha 6 meses e ela estava retornando da licença maternidade. Ela teve que lidar com aquela situação de comunicar ao chefe, estou voltando grávida, que a né? gente passou. Aí ela conta, fiquei desesperada, confusa, sentia muitas dores, pois a Valentina ainda era bebê, queria colo e o barrigão crescendo. Enfim, a Luísa nasceu para complementar a minha vida e a de minha família e hoje não sei o que seríamos sem ela. Agradeço a Deus por sempre nos mostrar o verdadeiro sentido da vida, o amor. Ser mãe é surpreendente, é mágico, é único. Quer dizer, no início é tudo preocupação, confusão, correria, mas acho que depois a coisa vai, né? No começo é mais difícil mesmo. Tudo vale a pena. Você não programa, mas depois que vem você não consegue imaginar a vida. Vamos dizer que até há 20 anos atrás eu tive um útero abençoado. Com espaço de tempo, sem espaço de tempo. Foi o tempo que eu tirei meu útero. Eu lembro que quando eu fui para ganhar a Rafaela, tinha toda uma logística, nossos parentes são de Curitiba, e como vamos fazer? Não, vamos escolher dia de semana, um deixa na escola, o outro fica com o amigo, pega na escola, o marido fica, e agora? Quem vai ver no hospital? Eu acabei ficando sozinha, porque tinha os outros para cuidar, e foi muito assim, é uma experiência assim única, foi muito legal, deu para descansar. Eu lembro que eu falei assim para a médica, pode ficar com a Rafaela, só traga para amamentar, porque eu vou dormir muito e quando chegar em casa tenho mais Deus me esperando. A Rosângela Santos, ela foi acompanhar a rotina, ou a falta de rotina, né? A gente não sabe, numa casa cheia de filhos. Então a gente vai ver que quem tem filhos muito próximos precisa, olha, de preparo físico, precisa ter organização para dar conta de tudo. Então vamos assistir a reportagem. Os dois usam chupeta, os dois usam fralda, os dois ainda são muito pequenos. Eu queria muito ter filho, então o João foi muito esperado. Pedro também, mas o Pedro foi um susto. Pedro tem 10 meses, João 2 anos e a mãe tem 24 horas por dia para cuidar da duplinha. Ciúmes. Agora ele tira o outro e põe no colo. Quem dá banho no João? A mamãe. E quem que troca a roupinha do João? A mamãe. Quem
que dá comidinha pro João? A mamãe? Quem que leva o João pra escola? A mamãe. E quem que faz o João dormir? A mamãe. É banho de um, banho do outro. É demais porque eles precisam de muito, é muito cuidado. Qualquer piscadinha, pode acontecer um acidente enorme, né? Então, e é uma fase assim que você tem que dar muito carinho, muita atenção, além de todo o cuidado. Então é uma loucura aqui. Mas é muito bom, é muito bom. A Cíntia é formada em Direito. Ela começou a trabalhar quando tinha uns 18 anos. Ultimamente ela estava trabalhando na área de tecnologia, até que o João nasceu. Hoje a Cíntia trabalha muito, mas é mãe em tempo integral. Integral, não para um minuto, da hora que a gente acorda até a hora que o João dorme, que é o último a dormir. Você deixou o escritório na hora que ele nasceu? Ele nasceu, aí eu saí de licença maternidade e aí fiquei de licença e antes de terminar a licença, assim, eu tava pra voltar, descobri que eu tava grávida do Pedro. Aí eu parei totalmente, né? Cíntia troca a fralda e daqui a pouco já está no chão brincando de carrinho e assim o dia passa. Você esquece de você, né? Totalmente. Totalmente. Às vezes eu paro e falo assim, vou passar um batom de manhã. Quando eu vejo, são 6 horas da tarde, eu falo, nossa, meu batom. Eu falo, eu vou tomar um banho agora e depois eu passo. Porque você sempre acaba se deixando de lado para socorrê-los, né? O trabalho é diário, às vezes super cansativo. Mas a recompensa, você está realizada. Totalmente, totalmente. É cansativo, é desgastante. Não é todo dia que você tá super bem para brincar, para sentar no chão, com paciência, mas é maravilhoso. Não tem profissão melhor do que essa. Não tem. E vocês são muito organizadas? Tem que ser tudo muito organizadinho? Ou é igual na casa da Mariana? Eu não posso falar sobre isso, porque todo mundo fala que tem que ter. Então todo mundo fala que tem que ter organização, minha casa é uma bagunça. Você fala que você é, depois você me dá umas aulas, então. Eu também sou super organizada, meu marido diz que é mãe adversa. Além de ser mãe, é mais. Vai fazer um período de adaptação lá, de experiência, porque é tudo a logística, arruma a bolsa de uma. A minha secretária, a Kátia, ela diz, você sabe o que é roupa de um com o número da outra, pode ser igual, mas você sabe de quem é quem, na gaveta de quem. Não, isso eu sei, arrumar os armários eu sei, mas eu ponho o lanche de um na mochila do outro. A minha filha, que é filha única, acha tudo mais divertido na casa da Mariana, no carro da Mariana, é tudo mais divertido. Como é que você faz? Não, eu tento impor as regras, né? Eu não sou organizada nesse negócio de armário, roupa, essas coisas, não. Isso é uma bagunça. Eles se entendem. Mãe, essa blusa não é minha, isso aqui não é meu. Eles mesmos notam. Mas eu sou regrada no sentido assim, 7 horas a gente vai jantar, todo mundo só vai sair da mesa depois que tiver comido tudo, saiu da mesa, vai tomar banho, tá na hora de tomar banho, não sou eu. É o relógio. Hora de tomar banho. Isso eu tento fazer horário para refeição. Mas você consegue dar conta, assim, não trocar as mochilas, o material todo certinho? Não, as crianças... É um pouco... Dá conta de tudo? Não dá para dar conta de tudo. Eu sou falando... Eu sou regrada nessas coisas, a ordem domiciliar da... Não, horários, eu gosto dos horários de refeição. Isso. Agora, essas coisas... Porque... Não sei com 6 filhos, também naquela época não era tanto, mas hoje em dia é assim. Vem na agenda. Amanhã a Catarina tem que levar 5 maçãs. O Roberto tem que sair com o amigo Gustavo para ir na festa do Joaquim. Você tem que buscar o Ricardo na casa do Dudu às 9h30, porque às 10 a mãe dele tem uma festinha. Aí você faz planilha. A geladeira fica repleta. A geladeira, sabe que eu fiz um painel de imã na minha casa e eu vou pondo os papéis, os recadinhos, é muita coisa os convites de aniversário. Não, autorização, aniversário, e quando levar o lanche. Quando você lanche, começa a confundir nome das mães dos amigos de um com as mães dos amigos de outro. Bom, eu não sei o nome de nenhuma mãe. Dos próprios filhos. Thalita vira Camila, Camila vira Glenda, Glenda vira Camila, André de Laura, né? Eu falo, a Thalita fala, eu troco o nome todo. Mas a maior preocupação da mãe quando engravida é justamente... Quantos netos são? Tenho 4. Acho que a maior preocupação da mãe quando engravida é justamente ela tem essa fantasia de que não vai dar conta, né?
E assim, e dá culpa, né? A sensação de culpa com o outro, o filho único, né? Ai, não vai ser mais o único, Mas sabe, vai ter que dividir. Não tem que ser perfeito. Não, mas uma coisa que eu aprendi, esse negócio de dar conta, outra já falei, mas como você dá conta? Eu falei, mas quem disse que eu dou conta? Eu não dou conta, eu dou um monte de fora. Eu combino de levar, eu marco o dentista, vira e mexe, eu esqueço que marquei no dentista, marco com... Vejo que tem uma festa, esqueci da festa. Perfeita não dá pra ser em hipótese alguma. Eu acho que é muito importante a mãe ter essa consciência de que nunca ela vai encontrar perfeição, nunca vai conseguir alcançar esse nível de perfeição. E chega nem uma com idade filho que eles único, te cobram porque eu acho que de tanto que a mãe quer ser perfeita... Vocês podem ficar todas preparadas. Então, olha, a gente vai chamar o bloco, até porque a Mariana Verdelho vai trazer aí um papo de filho, para saber o que os filhos acham de ter irmãos assim, tão perto, tão próximos. Nós já voltamos. Continue ligado no Papo de Mãe. Você acha que uma gravidez atrás da outra pode ser prejudicial para a saúde da mãe? Não, acredito que não. Você quer saber o motivo? Eu não sou mãe, então eu não tenho como te informar isso. Você tem irmãos? Tenho. Tem diferença de idade? 6 anos. E foi bom ou foi ruim isso daí? Pra mim foi ótimo. Por quê? Eu sou a caçula, então eu tive mimo de todos os lados. A senhora acha que uma gravidez atrás da outra, né? Mulheres que têm um filho atrás do outro, assim, seguidamente, isso daí é prejudicial para a saúde dessas mães ou não? Olha, depende. Eu acho que a gravidez também, quando é muito longe, é como se fosse tudo do zero de novo. Então fica muito complicado para a pessoa conseguir retomar toda aquela situação do corpo mudar, do gasto e tudo mais. Quando é um atrás do outro, fica desgastante para a mãe. No entanto, ela tem o aproveitamento de uma situação que já estava vinculada antes. Então fica mais fácil por esse lado. Mas o engraçado é que tem os filhos, né? Tem o filho caçula que se acha mimado mesmo, tem o filho caçula que se acha esquecido. Sempre vai ter de tudo. Nós estamos com uma aqui que pensa assim. Aliás, a Thalita está aqui agora. Daqui a pouquinho a gente vai saber da Thalita. A Thalita é a caçula da Luz. Dos gêmeos, Essa caçula... Ela é a gêmea. Caçula de 6 também não deve ser fácil, né, Thalita? Não é fácil. Então, e você tem um irmão gêmeo que a sua mãe já falou que o irmão gêmeo que tinha até mais atenção do que você. Quando pequeno, sim. Hoje eu acho que eu tenho mais. Você mora com a sua mãe ainda? Mora. Na minha casa também essa coisa de escadinha, sempre tudo vai passando, né? Eu era caçula, sempre ficava a coisa do mais velho e do meio para mim, vai passando tudo. Mas né? eu tenho uma estratégia, eu valorizo tanto, falo, a Isabel fica esperando, fala assim, essa roupa vai ser minha? Ela não olha como uma roupa velha, rasgada, ela fala assim, essa roupa vai ser minha. Olha, a Mariana Verdelho traz agora um papo de filho sobre irmãos com idades próximas. Vocês já viram aquelas famílias que tem assim um filho depois do outro, fica aquela escadinha? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou saber deles, dos jovens, adolescentes, o que eles acham de ter um irmão seguido do outro, ou às vezes um irmão com um espacinho um pouco maior do outro. Vamos lá? Eu vou pedir para o Zé Microondas fazer a imagem de novo da Vitória e do Fábio, para você aí de casa me dizer quem que nasceu primeiro, o Fábio ou a Vitória. Ficou difícil, né? É que a diferença é muito pequena. Quantos anos você tem, Vitória? 13. 13 anos. E você, Fábio? 14. Ele é o mais velho. Foi um muito seguidinho do outro. Fábio, sua mãe já te disse se ela pensou em ter um filho depois do outro para crescer junto, dividir a roupa, ou se não, se foi um acidente? Foi um acidente, eu considero. Foi um acidente. Primeiro, você ela queria? É, sim. Então você deve se achar em casa, né? O único filho que minha mãe quis aqui fui eu, ou não? Não. É bom ter irmão. É bom ter irmão. E ter um irmão assim tão coladinho, uma irmã ainda tão coladinho, como é que é essa relação? É bom. Você briga com ela? A gente brincava quando era pequeno. Se tem algum aniversário de algum amigo seu, ele chama a sua irmã também ou não? Chama só você? Chama os dois. E você tem uma irmã de quantos anos, ou irmão? Uma irmã de 9 meses. 9 meses, então uma diferença bem grande. Você preferia ter uma irmã mais seguidinha, assim, um ano mais nova que você, como é o Fábio e a Vitória, ou não? Não. Prefere assim? Uhum. Eu queria ter uma irmã seguidinha para poder dividir mais roupa ainda, sair juntos. Você nunca sente sozinha. Como é que é ter um irmão um ano mais velho?
Ah, tipo, é praticamente assim da mesma idade, é quase nada de diferença. A gente brincava, brigava, assim, né? Todo irmão briga, né? E hoje você aproveita que você tem um irmão mais velho, assim, bem pouquinho mais velho, pra flertar os amigos dele? Como é que é? Ah, não, até que não. Tranquilo? Tranquilo. E você tem uma irmã de 5 anos mais nova que você, né? Isso. Você preferia que ela fosse bem, assim, seguidinho ou não? Você acha bom ter 5 anos que ela não pega as suas coisas? Ela pega minhas coisas, mesmo assim, mas eu acho que assim tá bom. Eu tenho 2 mais velhos e 3 mais novos. Praticamente eu. Como é que é ter tanto irmão assim? É bom. É bom. Que sempre tá se cuidando e tudo. Se eu tiver uma dificuldade, eles estão sempre pra me ajudar. Quantos são todos? 6? 6. Ganhou de mim, nós estamos em 5. Achei alguém que ganhou de mim. Meu pai teve 5 filhas e os seus 6. É. Filhos. Força na peruca aí, né? É engraçado porque os irmãos brigam e falam que é legal. É legal brigar com o irmão, Thalita? Olha, com meu irmão gêmeo eu brigo bastante, tá? Ele me tira do sério. Mas que a gente não tem muita coisa em comum. Mas com relação aos meus irmãos mais velhos, eu gosto. O que eles falaram, cuidam de mim. Minha irmã, a Camila, eu adoro o guarda-roupa dela. E ela te libera o guarda-roupa ou ela não gosta que você... Ela não tem opção. Isso que a sua mãe falou, eu não consegui dar tanta atenção como eu gostaria para todos. Você sentiu isso? Não. Foi uma coisa Não, dela? mas foi mais pros Não. 4. Né? Eu não É senti, porque os não. 4 eram muito próximos. Ao contrário, minha mãe me dá bastante atenção. Eu até acho que eu sou a filhinha da mamãe. Tá? Isso vai dar uma Eu confusão acho. na hora que for Na pro minha ar. opinião. Não é, porque a gente é muito amiga mesmo. O Guilherme, ele é muito quieto, ele é muito reservado. É que às vezes não é uma coisa de E a preferência, é uma Thalita, coisa às vezes de identificação. eu acho que ela não me sente muito mãe. Eu sou amiga dela, colega dela, a gente fala a mesma língua, as mesmas coisas, tudo. Essa história da criança ser Vamos com as mamães, que a um gente vai... acidente. Tem muita mãe, que eu ouço e falo assim, esse foi um acidente. Esse aqui, não, esse foi um acidente. Esse aqui eu não queria, esse foi um acidente. Gente, eu fico assim, como é, dá pra você não falar isso? Fala pros outros. Não, e eu não falo pro ouvindo André. aquele negócio que ele foi um acidente. Eu não falo pro André que ele foi acidente, eu falo que ele foi meu brinde. Mas é muito melhor. Eu me sinto mal, eu fui um acidente. É isso que eu ia te perguntar, você não se sente mal? Porque eu me sinto mal de ouvir isso. Agora eu não sei como uma criança... É porque dá uma... Que não foi planejado. Um filho que não foi desejado, como se foi desejado. Não foi planejado, não foi O desejado. Guilherme e a Thalita, pela idade, eles foram um susto e um banho mal tomado. A criança pode se sentir mal? Então, triste, chateada com isso, de falarem que ela nasceu num susto? Porque vai depender muito, assim, também como que foi levada a situação, né? Porque a mãe pode falar, foi um acidente, e não ter elaborado até hoje essa questão, né? De que, eu tive que deixar meu trabalho, eu não me planejei. Se ficar cobrando daquela criança, né? É uma Que carga. né? Então, assim, essa criança vai sentir essa carga, né? Agora, se foi elaborado tudo isso, né? Como o seu caso, de repente, né? Porque, assim, foi um acidente, mas depois eu fui super recebida. Uma surpresa maravilhosa, exatamente. Eu falo, e como eu fiz tratamento das meninas, eu falo que eu paguei 2, levei 3, né? E agora os meninos estão aqui. Cadê? Thalita, empresta o microfone, por favor. A gente vai fazer umas perguntas para você. Você está com quantos anos? 7. Você tem quantos irmãos e irmãs? 2 irmãs. E como é que são as suas irmãs? De vez em quando são chiliquentas. De vez em quando são meio que puxa cabelo. De vez em quando elas ficam me chamando de filo. Uma só fica pedindo água pra mim, ou seja, bah. Mas elas são fofinhas, fala. É gostoso, não é? Só que de vez em quando elas ficam puxando o cabelo. E o que você gosta de fazer com elas? Ir no parquinho e brincar com elas. Roberto, olha só a janelona que uma ele tá. janelona. Você tem quantos anos? 6. 6? Apresenta pra gente os seus irmãos que estão aí na sua frente. Quantos anos eles têm?
Esse daqui tem 5 e essa daqui tem 2. Vai fazer 3. O Ricardo e a Catarina, né? É. E, nossa, você tem 6 e o Ricardo tem 5, então vocês devem fazer as mesmas coisas. Como é que é? Vocês gostam de fazer o que juntos? Vocês gostam de jogar bola? A gente vai ter um clube perto da nossa casa, aí a gente vai sempre fazer umas brincadeiras no clube. Do que vocês gostam de brincar juntos? De futebol. Futebol? E é bom ter um irmão assim com a idade próxima para você poder brincar? Sempre tem Sim. alguém para brincar em casa? Sim. E você brinca com a sua irmã também? Sim. Do que vocês gostam de brincar quando estão os 3 juntos? De pega-pega às vezes. É? E você, Ricardo, por que o seu irmão é legal? O que você gosta de fazer com o seu irmão? Eu gosto de brincar com ele no clube. É? E ele joga bem futebol, seu irmão? Sim. É? E na escola, vocês se encontram na escola também ou não? Cada um tá porque no eu estudo de manhã e à tarde. E você quer estudar à tarde para você poder encontrar com seu irmão na escola? E em casa vocês brincam bastante? Sim. Põe o microfone na boca. E é gostoso ter um irmão assim? Você tem um irmão que é do seu tamanho, não é muito bom isso? Como é que é? Ele é um pouco maior. Ah, ele é mais velho, é verdade. Não deixa de ser o irmão mais velho, né? Clarissa, e você tem uma curiosidade aí, né? Tem uma última nota aqui bem interessante, é que muitas vezes famílias numerosas chamam a atenção e até ganham olhares assim meio tortos assim na rua, né? A americana Michelle Lehman, de 38 anos, é mãe de 8 crianças e criou a comunidade online lotsofkids.com para ajudar pais a trocar experiências sobre como é ter famílias numerosas. Ela diz o seguinte: eu apoio o direito de não ter filhos ou de ter família pequena. Só gostaria que eu e meu marido fôssemos mais respeitados por acreditarmos ser maravilhoso ter vários filhos. É, porque, olha, ela tem 8, mas é engraçado, hoje em dia até com 3, às vezes tem gente que olha feio, né? Porque não dá, você às vezes tá com 3 crianças, não dá pra controlar, eles fazem bagunça, você tá num lugar, né? Você já passou por alguma situação? 4? Eu era mais caseira, né? Mas não tive problema nenhum. Nunca tive preconceito, nunca recebi. Mas pelo contrário, nossa, que lindo, você tão nova, com tantos filhos. Mas quando eles nasceram 40 anos atrás, as mulheres tinham mais filhos, todos, né? Era muito difícil. Hoje em dia, você já passou por alguma situação assim, de alguém olhar meio todo, tipo... Diariamente. Quando os 3 iam na mesma escola, então como que eu ia fazer com a Rafaela bebê? Colocava ela no canguru, descia com os 2 e as malas, né? Ficavam, nossa! Aí você escutava, não tem TV na sua casa? Isso eu ouvi muito. No começo eu ficava meio chateada, porque realmente, bom, não vou deixar isso me afetar, porque é minha família, eu vou fazer diferente e eu sou feliz. Ana Beatriz, e você sentiu isso? De, ai, que corajosa, 3 filhos. A gente ouve toda hora. Fala, mas gente, eu só tenho 3 filhos. Só 3. Eu não sou nada corajosa, não é uma coisa... Eu saio com as crianças e eu tenho uma cachorra e a gente sai, todo mundo. E aí as pessoas oferecem ajuda. Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? O mais engraçado é isso. Depois você tem 3 filhos, aí na hora que você tem um cachorro, todo mundo fala, é doida, né? Agora eu tô com outro cachorro. Não, pirada de vez. Mas é engraçado que as pessoas se oferecem para ajudar. Tipo, você tá tranquila, andando, normal. Tá certo que tem umas situações, assim, que às vezes realmente você precisa de ajuda, mas não são comuns. Né? E, doutor Eduardo, existem também os benefícios de várias gestações, né? A gravidez acaba sendo um fator protetor para algumas doenças, a própria amamentação. E isso é mais válido quando a gravidez é numa idade mais cedo, né? Não é tão protetor, por exemplo, ter 3 filhos depois dos 33, 34 anos. Deveria começar um pouquinho mais cedo para ter essa proteção, mas né? Tem a proteção, câncer em termos de mama? de câncer de mama, mesmo de útero, ovário, de endometriose, de algumas doenças benignas e outras não ginecológicas, né? É claro que tem outros fatores associados, tem o lado genético, outros fatores de risco, mas não deixa de ser
um fator de proteção essas gestações, né? Então a gente vai passar a última rodada. Olha, então, infelizmente terminou o tempo do programa. Lourdes, quer mandar um beijo para todos os seus filhos? Tem que falar o nome, fala o nome de todos, para eles não ficarem com ciúme da Thalita. Eu vou mandar um beijo pro Robledo, que é o mais velho, o Eugênio, que empataram, pra Glenda, pra Camila e pro Guilherme, os que não estão presentes. E pros meus netos, Pedro, Manuela, Otávio Augusto e Maria Eduardo. Ai, que gostoso. E é bom ter uma família grande assim, né? Oh, é ótimo. Eu me sinto abençoada. E agora todos criados. Ainda Todos são criados. seus filhinhos? Eu chamo minhas crianças. Suas crianças. Minhas crianças. Sou corrigida muito por isso. Minhas crianças. E você, Magali? Quer mandar algum recado? Ou você tem algum blog? Hoje em dia vem tantas mães blogueiras aqui. Não. Até minhas amigas Dá falam, tempo pra né? ter blog? Porque tem mãe que tem blog e fala, não dá tempo. Ou da felicidade que é ter uma família com 3 crianças. Eu me sinto presenteada por Deus por ter uma família maravilhosa, né? E eles são meus presentes, são o meu sorriso de cada dia, porque realmente eu sou muito nova. Não tenho nem 30 anos e realmente é muito difícil, tem que deixar muitas coisas de lado. Agora você vai ter que falar a idade. Então, 28. E Ana Beatriz? Ser mãe é sempre uma delícia. Eu nunca vi ninguém reclamar de ser mãe. Eu já vi reclamar das situações, mas ser mãe não tem como, é uma delícia, né? E você quer divulgar algum site? Eu tenho um blog, é lianakupferman.blogspot.com. E você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Com qual diferença de idade? 2 anos e meio. Ela fez tudo como manda figurinha. Obrigada. Não, eu só gostaria de salientar que antes de cada gravidez, planejar e ir no ginecologista, né? Existem alguns exames a serem feitos, existem alguns medicamentos, a vitamina, que é importante tomar antes de engravidar. E a mamãe, então, a futura mamãe, sempre passar no ginecologista antes de planejar essa gravidez. E as pessoas que tiverem dúvidas podem escrever pra gente, a gente encaminha pra Claro, você. sem problema. Queria só acrescentar também a questão do mais velho, né? Que é uma expectativa muito grande dos pais com o mais velho. E assim, é uma cobrança muito grande, né? Assim, você tem que dar o exemplo. Cuidado com essa frase, você tem que dar o exemplo. Né? E o caçula também, cuidado, né? Para não ficar o bebê durante muitos anos. Ele é o caçula. Ainda mais assim, quando fala assim, eu não vou poder engravidar de novo, seja qual é o motivo. Então a mãe tem essa sensação de que, eu não vou ter mais bebê, então deixa eu curtir o máximo ele, o bebê. E aí acaba regredindo um pouco. Ele tá com 7 anos, com chupeta, dormindo no berço e tomando mamadeira. Então o mais velho, ele acaba se desenvolvendo precocemente. E o mais novo fica o caçula e acaba regredindo. Tá ótimo, obrigada. E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre como fica a vida do casal após o nascimento dos filhos. Todas elas poderiam participar do próximo também. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, obrigada, gente. A minha casa também é uma escadinha. A minha irmã, o meu irmão e eu. Diferença de 1 ano entre cada um. Da minha filha mais velha para a do meio tem 2 anos e 10 meses de diferença. E da do meio para o caçula, por exemplo, tem 1 ano e 3 meses. Bom, eu quase enlouqueci, né? Como que? Eu não sei, da galinha pintadinha não é da minha época. Hoje é saia. E o galo carinha. É.